Flamengo botando proposta robusta na mesa e confirmado o regresso de jogador. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, achando o sininho da notificação, deixa o teu like, toca aí meu parceiro e minha parceira. Então vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo, minha parceira. Meu parceiro rubro-negro, amanhã já é dia de jogo do Mundial, meus amigos. Pois é, a gente piscou e amanhã o Flamengo já entra em campo às 2 horas da tarde para enfrentar a equipe do Pirâmides no Egito. O treinamento do Flamengo de hoje está marcado para acontecer às 4 horas da tarde. Entretanto, antes do treinamento, teremos aí a coletiva pré-jogo do Flamengo a 1 hora da tarde, horário do Catar. Então tem que botar 6 horas aí. Treinamento do Flamengo, 10 horas da noite, horário de Brasília. Coletiva do técnico Felipe Luiz, às 19 horas, horário de Brasília. Pô, a coletiva vai ser antes do treino, Pedrão. Geralmente é depois. Vai ser antes, porque é melhor que você tenha a coletiva transmitida às 7 horas da noite do que a coletiva transmitida às 10 horas da noite, visando o público-alvo, né, do Flamengo. São torcedores rubro-negros que, na sua imensa maioria, né, apesar de ter torcedores espalhados por todo mundo, estão no Brasil. Então, por isso que teve essa inversão aí. Então, vamos acompanhar também a entrevista coletiva do técnico Felipe Luiz. Muita gente, rapaz, me perguntando isso. Pedrão, como é que fica a situação dos atletas amarelados, o Alexandro, o Léo Pereira, né? O Flamengo tomou muitos cartões amarelos, o Jorginho. Se tomar cartão amarelo contra o Pirâmides do Egito, eles não vão jogar contra o Paris Saint-Germain. Isso é preocupante, Pedrão. Calma lá. Todo jogo os cartões zeram. Os cartões amarelos zeram, tá? Os cartões amarelos. O Flamengo teve que fazer faltas ríspidas ali no final do jogo para parar o contra-ataque, coisa que a seleção brasileira do Tite em 2022 não fez corretamente. Acabou tomando cartão, mas eles serão zerados a cada jogo por 2 motivos. O primeiro deles é que as quartas de final tem o troféu do Derby das Américas. Então é meio que uma competição dentro da outra, entende? Depois é o troféu da Copa Challenger, que está em jogo. Então é meio que outra competição, mas não é totalmente outra competição, porque é um intercontinental, então zero. E depois é de fato a briga, a batalha pelo título de campeão mundial, que é contra o Paris Saint-Germain. O outro motivo é que seria uma tremenda de uma injustiça. Já é injusto você ter o Paris Saint-Germain já na final. Essa injustiça se intensificaria se os times que entram em fases precedentes da competição em relação ao Paris Saint-Germain chegasse com atletas desfalcados em força em virtude de cartões amarelos. Porque o PSG... Isso não aconteceria com o PSG, porque só tem um jogo. Então como é que você vai suspender determinado ou determinados atletas para um jogo contra uma equipe que só vai jogar uma partida? Então é injusto. Para reduzir um pouco dessa injustiça, a FIFA cancela os cartões, mas já coloco aqui que é injusto. Ah, Pedrão, mas os clubes europeus sempre ganharam as semifinais, eles merecem esse status de já estar na final. Não, tinha que todo mundo começar da mesma fase. Tá? Independente disso. Tá? É o que seria justo, né? Mas colocam assim porque é conveniente para os clubes europeus, né? É conveniente. Só joga uma partidinha, depois já mete o pé. O Flamengo tem que ficar lá quase 2 semanas, né? Postergando as férias dos seus atletas. Pessoal, o Léo Ortiz, em entrevista ao GE, falou sobre não ter jogado a final da Copa Libertadores da América. O próprio técnico Felipe Luiz disse que ele verbalizou
ali antes do jogo, olha, Felipe, coloca aí quem você achar melhor, eu quero jogar, mas eu quero primeiro ser campeão, e o Léo Ortiz falou. Eu falei para ele tomar a melhor decisão pensando no time e eu estava tranquilo com isso. O que importava para mim era realmente ser campeão. Ali não era momento de ter uma vaidade, falou o Léo Ortiz. E olha, eu adoro o Léo Ortiz, mas o Danilo vive uma grande fase. Eu acho que para o próximo jogo e para o jogo contra o Paris Saint-Germain, o Danilo tinha que fazer dupla de zaga com o Léo Pereira, tá? Eu penso dessa maneira. A Dora é um grande jogador, mas o Danilo vive uma grande fase. E numa competição de tiro curto, eu acho que você tem que colocar atletas ali que estão melhores num recorte ali, naquele recorte, né? Tudo bem que o Léo Ortiz ele não vai para a reserva em função de mau desempenho, mas o Danilo tá bem demais, fez o gol da final da Libertadores, então tem experiência em jogos contra times europeus, por exemplo, caso o Flamengo vai passar, né? Afinal, já jogou contra o Paris Saint-Germain, já deve ter ganhado do Paris Saint-Germain, enfim, várias outras situações. Aliás, falando em Paris Saint-Germain, os parisienses jogaram antes de ontem contra a equipe do Atlético de Bilbao pela UEFA Champions League fora de casa, empataram por 0-0 e o volante Vitinha falou sobre o possível adversário na final do Mundial, o Flamengo. Ele disse: eu vi a final da Libertadores, eles foram campeões contra o Palmeiras com gol do Danilo. Nós vamos ter tempo, se for o Flamengo, de estudar a equipe e saber o que precisamos para fazer para ganhar. Fazer para ganhar, mas ainda falta um jogo, no caso do Flamengo, e ele disse que já está até estudando o Flamengo aí como possível rival na final do Intercontinental. E, gente, não acredito de forma nenhuma que o Paris Saint-Germain vai levar essa competição aí, sabe, café com leite, eles vão levar muito a sério, principalmente porque é na casa do dono do time. O Emir do Catar é dono do Paris Saint-Germain. Então o Flamengo vai ter que encarar com muita seriedade, lógico, evidente. Antes, o Pirâmides do Egito, estreia do Flamengo no Intercontinental, rendeu recorde de Globo e GE TV, eles superaram a Cazé TV em relação à audiência. Para você ter uma ideia, no Rio de Janeiro, a transmissão da TV Globo alcançou 27 pontos de audiência. Segundo o Jornal Globo, esse é o recorde da faixa horária em dias de quarta-feira desde junho de 2018, rapaz. Também porque, geralmente, partidas de futebol não são transmitidas às 2 horas da tarde. No ambiente digital, a GE TV atingiu o pico de 2.002.000 pessoas de espectadores simultâneos. Já a Cazé TV registrou um pico de 1.300.000 pessoas, né? No acumulado, a GE TV ficou com 16.314.000 visualizações, a Cazé TV 10.614.000 visualizações, ou seja, 6 milhões, quase 6 milhões abaixo da GE TV. É o gigante Flamengo, não tem jeito. Para o próximo jogo diante da equipe do Pirâmides do Egito, brasileiro que atua pela equipe egípcia, diz que é o maior jogo da história do clube. Eu estou falando dele, do ponta Everton, de 28 anos, que apontou o jogo físico como ponto forte da equipe egípcia. Ele é amapaense e joga no Pirâmides, que tem apenas 17 anos de história, né? Eu falei para vocês que é um time jovem do Egito e que está ganhando notoriedade nacional e busca essa notoriedade internacional também, o Everton falou. Para todo mundo aqui tem sido um sonho, esse jogo vai ser o mais especial da história do clube, acho que vai ser o maior jogo da história do clube. Clube que é novo e vem crescendo temporada após temporada, a gente está sonhando jogo a jogo. Foi assim contra o Al-Ahly, agora vai ser contra o Flamengo, eles são favoritos, a gente sabe disso. Não tem pressão nenhuma, nós temos nada a perder, não temos nada a perder. Temos que dar o nosso melhor dentro dos 90 minutos e ver o que acontece. E o Flamengo tem que dar o melhor dele como se fosse já o PSG do outro lado, para não deixar de nenhum ar de soberba, nenhum ar de já ganhou no rubro-negro. E aí,
O Flamengo lançou a camisa de treino, pessoal. A nova linha de treino tá aí, ó. Que bacana, que legal. Para 2026. Muita gente criticando. Nossa, camisa feia, Pedrão. Olha, sempre que é lançado uma camisa nova, o pessoal fala que é feia. Espera um pouquinho, dá uma olhada. Se adapta ali aos visuais da camisa e depois você... Enfim, eu achei diferente, assim, a camisa diferente, diferentona, uma cor diferente. Geralmente as camisas de treinamento têm uma cor diferente, né? Já teve amarelo, verde, já teve um monte de cor, azul. Enfim, né? A nova camisa, o novo conjunto de treino do Flamengo para a próxima temporada, que traga sorte ao Flamengo. CBF anuncia a Copa do Brasil 2026 com 2 vagas a Libertadores. Pois é, pessoal. O campeão da Copa do Brasil e o vice-campeão da Copa do Brasil estarão classificados à Copa Libertadores da América 2027, pessoal. Pois é, eles vão retirar uma vaga do Campeonato Brasileiro, pelo menos foi isso que eu entendi. Eu concordo com isso. Vi muitos jornalistas criticando essa medida da CBF, mas esses mesmos jornalistas, eles criticam também que até o 8º colocado possa receber uma vaga na Libertadores do próximo ano. Por exemplo, se o Cruzeiro, né, for o campeão, vai abrir. Se o Fluminense for o campeão, vai abrir uma nova vaga, porque está ali na disputa. Agora, se o Vasco for ou o Corinthians for, não estará na próxima Libertadores da América, não estará presente. Ah, mas tira e deixa sem vaga nenhuma. Cara, mas a Conmebol deu essa vaga. Não tem como, a CBA não quer essa. Aí é decisão da Conmebol. Envolve questão comercial, isso tudo, porque os clubes mexicanos não participam mais da competição. Então não tem outro jeito. O único jeito que eu enxergo é esse, dar a vaga para o vice, agora só até o 5º, pelo menos, a vaga da Libertadores. Aí, a não ser que o campeão esteja envolvido, que o campeão da Copa do Brasil, campeão da Sul-Americana, aí terão mais 7 vagas. 7, 8 vagas, dependendo aí. Poderiam ter até 9, quase metade do brasileiro poderia ir para a Libertadores, caso o Atlético ganhasse a Sul-Americana e estivesse envolvido lá em cima, né? Então, eu gostei dessa atitude da CBF. Tá? A atitude que eu não vou gostar é a seguinte: o presidente Barcelos, do Internacional, em entrevista ao Vozes dos Gigantes, que é um canal voltado para a cobertura do Clube Colorado, disse que o número de clubes rebaixado pode ser reduzido. Ah, não. Aí eu não gostei, não. Porque tem que ser 4. A não ser se diminuir os times do Brasileirão de 20 para 18, aí beleza. Aí eu concordo em deixar só 3. Agora com 20 equipes, discordo. Até porque todo ano o Campeonato Brasileiro tem 2 equipes que sequer competem. Todo ano tem 2 equipes que são quase 6 pontos garantidos para o restante dos participantes do Campeonato Brasileiro. Aí você vai dar uma colher de chá para Internacional, que quase caiu, para Vasco da Gama, que esse ano não sofreu por pouco, mas até ganhou do Fluminense ontem, né? De virado, Vasco da Gama. Eu não concordo, não. Assim como eu não concordo como reduzir o limite de estrangeiros. É ridículo, patético. Isso. CBF deve demitir Rodrigo Sintra, que é atual chefe da arbitragem. A entidade deve reformular o setor para a próxima temporada. Realmente, com todo respeito ao Rodrigo Sintra, não funcionou. Foi um ano que a arbitragem foi muito mal. O Rodrigo Pereira José, alguma coisa de José de Lima, né? Ele, que é do quadro do Pernambuco de arbitragem, foi eleito o melhor árbitro do campeonato, sendo que eu acho as arbitragens dele, assim,
terríveis. Então a gente vive um período muito ruim da arbitragem no futebol brasileiro. Tem que fazer uma... Pensa que muda toda hora, né? E não resolve. E a coisa, ela acaba ali não resolvendo. Espero que resolva pelo menos um pouco, né? Para o próximo ano, beleza? O zagueiro Sosa, zagueiro barra volante Sosa, que está no radar do Flamengo para a contratação para o próximo ano, entrevista um influenciador, aliás, entrevista, parece um influenciador, jornalista, enfim, foi perguntado sobre quais são as 3 maiores equipes do continente sul-americano. E ele falou: Flamengo, Racing e River Plate. Né? O Sosa, volante barra zagueiro da equipe do Racing da Argentina. Você vê como o Flamengo, nos últimos anos, ele tem mudado a sua imagem internacionalmente falando, e essas competições internacionais, a Libertadores, o Mundial, a Copa do Mundo de Clubes, a próxima Copa do Mundo de Clubes, que o Flamengo já tem lugar garantido, eles reforçam a marca Flamengo fora do Brasil, né? Isso é muito interessante comercialmente, em relação à globalização, em relação à internacionalização, em relação a tudo. É muito interessante essa situação aí. E o Sosa é um dos possíveis nomes aí para a zaga do Flamengo no próximo ano, beleza? Galera, Carlinhos tem retorno confirmado após período de empréstimo ao Vitória. Entretanto, deve ser negociado pelo clube rubro-negro. O Flamengo não pretende continuar com o jogador. Existia até uma prioridade, uma opção de compra por parte do clube baiano e a possibilidade dele sequer vir ao Flamengo. Entretanto, o Vitória optou por não contratar, não exercer essa opção de compra. E, Carlinhos, todo respeito aí, você tem todo o direito do mundo de cumprir o seu contrato com o Flamengo, que é até o final do ano de 2026. Mas, cara, não vai jogar, vai ficar igual o Pablo. Ficou, né, treinando, só treinando, não jogava, e agora, finalmente, vai sair na virada do ano, de dezembro para janeiro, beleza? Vamos avançando aí. Flamengo fará nova investida por Vitão do Internacional após o Mundial. Segundo a jornalista Raíssa Simplício, o Flamengo planeja essa investida, mas só deve intensificar as conversas após o encerramento da Copa Intercontinental. O principal trunfo do Flamengo é o fato do contrato do defensor ir até o final do ano de 2026. Então, e ele já deu sinais claros que não deve renovar com o Internacional. Então, ou renova ou vai perder o jogador de graça no final do ano. Após ouvir do Internacional que só venderia por uma quantia acima dos 10 milhões de euros, o Flamengo aposta no tempo. O Clube Carioca trabalha com o cenário do contrato se aproximar do fim, pressionando o Colorado a aceitar uma oferta menor para evitar perder o jogador de graça. Então, o Flamengo apresentará essa proposta ao jogador. Uma outra informação que chega é que o Flamengo está muito perto de acertar a contratação de Sebastián Villa, ex-atleta do Boca Juniors e atualmente no Independiente de Rivadavia, que também é um clube argentino, foi campeão da Copa da Argentina recentemente e estará na próxima Libertadores da América. A informação que chega do jornalista Daniel Pérez, que cobre o futebol argentino, é que o Flamengo pagará cerca de 8,5 milhões de dólares para a aquisição do jogador, pessoal. Pois é, se trata de um atacante barra ponta, tá? Atacante de velocidade aí, que pode acabar pintando no Flamengo, informação advinda da Argentina. O que você acha? Deixa nos comentários. Tem vários produtos legais do Flamengo para você adquirir aqui, logo abaixo do vídeo. Camisa, copo, um monte de parada maneira aí do Mengão. Se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like. Tamo juntão. Saudações rubro-negras.